Parte 3. O rei expressou sua conformidade com a resposta e perguntou ao próximo visitante como poderia suportar com tranquilidade tudo o que lhe sobrevinha. Ele disse: Se tiverdes compreensão de que todos os homens são designados por Deus para partilharem o maior mal e também o maior bem, pois é impossível ao homem ficar livre disso. Mas Deus, a quem devemos sempre orar, nos inspira com coragem e perseverança. Satisfeito com a resposta do homem, o rei disse que todas as suas respostas tinham sido boas. Farei uma pergunta ao outro visitante, ele acrescentou. E depois encerrarei por enquanto para que possamos voltar para a nossa atenção para o prazer da festa e ter um momento agradável. Logo depois disso, ele perguntou ao homem qual é o verdadeiro alvo da coragem. Ele respondeu: Se um plano correto é realizado no momento do perigo de acordo com a intenção original, pois todas as coisas são realizadas por Deus para vosso proveito, ó rei, pois vosso propósito é bom. Depois que todos demonstraram por seu aplauso a conformidade com a resposta, o rei disse aos filósofos, pois não poucos deles estavam presentes. É minha opinião que estes homens se distinguem em virtude e possuem conhecimento extraordinário, pois no impulso do homem deram respostas adequadas às perguntas que lhe fiz e fizeram de Deus o ponto de partida de suas palavras. E Menedemos, o filósofo de Eritreia, disse: Verdade, ó rei, pois já que o universo é gerido pela providência e já que corretamente percebemos que o homem é criação de Deus, segue-se que todo poder e beleza de discurso precedem de Deus. Quando o rei indicou sua conformidade com este sentimento, o discurso cessou e eles começaram a se alegrar. Quando a noite caiu, o banquete terminou. No dia seguinte, eles se sentaram à mesa novamente e continuaram o banquete de acordo com os mesmos arranjos. Quando o rei pensou que havia chegado uma boa oportunidade para fazer pergunta aos seus convidados, ele começou a fazer mais perguntas aos homens conforme a ordem que estavam sentados, deixando de fora os que tinham dado respostas no dia anterior. Ele começou a conversa a partir do 11º homem, pois os 10 primeiros tinham dado suas respostas na ocasião anterior. Quando o silêncio foi estabelecido, ele perguntou como poderia continuar a ser rico. Depois de uma breve reflexão, o homem a quem a pergunta foi dirigida disse que se não fizesse nada indigno de sua posição, nunca agisse com licenciosidade, nunca esbanjasse recursos em buscas vazias e vãs, mas por atos de benevolência fizesse bom que todos os seus súditos fossem bem intencionados em relação a ele, pois Deus é o autor de todas as boas coisas e ele todos precisam obedecer. O rei elogiou e depois perguntou a outro como poderia manter a verdade. Em resposta, o homem disse: reconhecendo que uma mentira traz grande desgraça sobre os homens, mas especialmente sobre os reis, pois, como têm poder para fazer o que desejarem, por que deveriam recorrer a mentiras? Em adição a isso, deveis sempre vos lembrar, ó rei, que Deus ama a verdade. O rei recebeu a resposta com grande prazer e, olhando para um outro, perguntou: Qual é o ensino da sabedoria? Ele respondeu: Quando desejais que nenhum mal caia sobre vós, mas que sejais participante de todas as boas coisas, deveis agir segundo o mesmo princípio em relação aos vossos súditos e ofensores, e suavemente admoestardes os nobres e bons, pois Deus atrai todos os homens a si mesmo por meio de sua benignidade. O rei o elogiou e perguntou ao próximo na ordem: Como poderia ser amigo dos homens? Ele respondeu: Observando que a raça humana aumenta com muitos problemas e grande sofrimento. Por esta razão, deveis infligir punições ou tormentos leves sobre eles, pois sabeis que a vida dos homens é feita de dores e penalidades. Pois se entenderdes tudo, sereis cheios de piedade, pois Deus também é piedoso. O rei recebeu a resposta com aprovação e perguntou ao próximo: Qual é a qualificação mais essencial para governar? Manter-se, ele respondeu, livre de suborno e praticar a sobriedade durante a maior parte da vida. Honrar a justiça acima de todas as coisas e fazer amizade com homens deste tipo, pois Deus também ama a justiça.
Tendo demonstrado sua aprovação, o rei disse ao outro: Qual é a verdadeira marca da piedade? Ele respondeu: Perceber que Deus constantemente age no universo e sabe todas as coisas, e nenhum homem que age injusta ou imoedosamente possa passar desapercebido por ele. Como Deus é o de todo mundo, assim também deveis imitá-lo, e sejais vazios de ofensa. O rei demonstrou sua aprovação e disse ao outro: Qual é a essência da realeza? Ele respondeu: governar-se bem e não ser desencaminhado pela prosperidade, pela fama ou por desejos imoderados e indecorosos. Essa é a verdadeira forma de governar, se vossa razão se importar. Pois tudo o que realmente precisais é vosso e Deus é livre e muito benigno. Deixai que vossos pensamentos, como que se tornem um homem, e não desejeis muitas coisas, mas apenas as que são necessárias para governar. O rei o elogiou e perguntou ao outro homem como suas deliberações podiam ser as melhores possíveis. Ele respondeu: Se constantemente estabelecerdes a justiça diante dele, em tudo e pensardes que a injustiça é equivalente à privação da vida, pois Deus sempre promete as mais exaltadas bênçãos aos justos. Tendo elogiado, o rei perguntou ao próximo como poderia se livrar de pensamentos perturbadores em seu sono. Ele respondeu: Vós me fizeste uma pergunta que é muito difícil de responder, pois não podemos colocar nossos verdadeiros egos em atividades durante as horas do sono. Mas somos mantidos neles com firmeza por imaginações que não podem ser controladas pela razão. Pois nossas almas possuem o sentimento de que realmente vêm as coisas que entram em nossa consciência durante o sono. Mas cometemos um erro se supomos que estamos realmente navegando no mar, em barcos, ou voando pelo ar, ou viajando para outras regiões, ou alguma outra coisa desse tipo. E apesar disso, realmente imaginamos que tais coisas estão acontecendo. Até onde posso decidir, cheguei à seguinte conclusão: deveis de todas as formas possíveis, ó rei, governar vossas palavras e ações pela regra da piedade, para que tenhais a consciência de que estáis mantendo a virtude e que nunca escolherdes gratificar-vos às expensas da razão e nunca abusastes de vosso poder às custas da justiça. Pois a mente se ocupa no sono principalmente com as mesmas coisas que se ocupa quando está acordada. E aquele que tem todos os seus pensamentos e ações voltados para os mais nobres fins se estabelece em justiça quando está acordado e quando está dormindo. Por esta razão, deveis ser firme na constante disciplina pessoal. O rei elogiou o homem e disse a outro: Como és o 10º a responder? Quando tiverdes falado, nos dedicaremos ao banquete. Feito isso, fez a pergunta: Como posso evitar fazer algo que seja indigno de mim? Ele respondeu: Zelai sempre por vossa própria fama e por vossa posição suprema, para que faleis e penseis somente coisas que são coerentes contigo, sabendo que todos os vossos súditos pensam e falam sobre vós. Pois não deveis parecer ser pior que os atores que estudam cuidadosamente o papel, o que é necessário para atuarem, e moldam as suas ações de acordo com ele. Não sois um ator, mas na verdade um rei, pois Deus vos concedeu autoridade real em harmonia com vosso caráter. Quando o rei aplaudiu em alta voz e de modo mais gracioso, os convidados foram recomendados a buscar repouso. Assim, quando a conversa cessou, eles se dedicaram ao percurso da festa. No dia seguinte, o mesmo arranjo foi observado e quando o rei encontrou uma oportunidade de fazer pergunta aos homens, ele se dirigiu ao primeiro daqueles que tinha ficado à esquerda para a próxima interrogação. Qual é a mais elevada forma de governo? Ele respondeu: governar-se e não ser arrastado por impulsos, pois todos os homens possuem uma certa inclinação natural da mente. É provável que a maioria dos homens tenha uma inclinação para comida, bebida e prazer, e os reis sejam inclinados à aquisição de território e grande renome. Mas é bom que exista moderação em todas as coisas. O que Deus dá deve ser conservado, mas nunca anseis por coisas que estão além de vosso alcance. Satisfeito com essas palavras, o rei perguntou ao próximo como poderia se livrar de toda a inveja. Depois de uma pausa breve, ele respondeu:
Se considerardes antes de tudo que é Deus quem concede a todos os reis glória e grande prosperidade, ninguém é rei por seu próprio poder. Todos os homens desejam participar desta glória, mas não podem, pois é uma dádiva de Deus. O rei elogiou o homem em um longo discurso e depois perguntou ao outro como poderia desprezar seus inimigos. Ele respondeu: Se mostrardes bondade a todos os homens e ganhardes sua amizade, não precisareis temer ninguém. Ser popular com todos os homens é a melhor das boas dádivas que podemos receber de Deus. Tendo elogiado esta resposta, o rei ordenou que o próximo homem respondesse como ele poderia manter seu grande renome. Ele respondeu: Se fordes generoso e fordes liberal na concessão de bondade e em atos de graça em favor dos outros, nunca perdereis vosso renome. Mas se desejardes que as graças mencionadas continuem sendo vossas, deveis invocar a Deus continuamente. O rei expressou sua aprovação e perguntou ao próximo: A quem o homem deve mostrar liberdade? Ele respondeu: Todos os homens reconhecem que devemos mostrar liberalidade àqueles que têm boa disposição em relação a nós, mas penso que devemos mostrar o mesmo espírito de generosidade àqueles que se opõem a nós, para que assim possamos conquistar-lhes o direito e aquilo que é vantajoso para nós. Mas devemos orar a Deus para que isto seja feito, pois Ele governa a mente de todos os homens. Depois de expressar sua conformidade com a resposta, o rei pediu ao sexto para responder à pergunta: A quem devemos mostrar gratidão? Ele respondeu: A nossos pais continuamente, pois Deus nos deu um mandamento muito importante com relação à honra devida aos pais. Em outro lugar, ele estima a atitude do amigo em relação ao amigo, pois fala de um amigo que, como tua própria alma, fazeis bem em tentar trazer todos os homens à amizade convosco. O rei falou bondosamente com ele e perguntou ao próximo: O que é que se assemelha à beleza em valor? E ele disse: A piedade, pois é a forma preeminente de beleza e seu poder está no amor, que é um dom de Deus. Isto já adquiristes e com isso todas as bênçãos da vida. O rei, da forma mais graciosa, aplaudiu a resposta e perguntou ao próximo como se viesse a perder sua reputação, poderia readquiri-la no mesmo grau. Ele disse: Não é possível que as perca, pois semeastes em todos os homens as sementes de gratidão, que produzem uma colheita de afeição, e ela é mais poderosa que armas e garante a maior segurança. Mas, se algum homem perder a reputação, nunca deve fazer novamente aquilo que causou sua queda, mas deve formar amigos e agir corretamente, pois é um dom de Deus ser capaz de boas ações, não o contrário. Satisfeito com essas palavras, o rei perguntou ao próximo como poderia se livrar da tristeza. Ele respondeu: Se nunca as injuriares a ninguém, mas fizerdes o bem a todos e seguirdes o caminho da justiça, pois seus frutos produzem libertação da tristeza. Mas devemos orar a Deus para que males inesperados como morte ou enfermidade, ou dor ou qualquer coisa deste tipo não venha sobre nós e nos prejudique. Mas, como sois dedicados à piedade, nenhum infortúnio desses virá sobre vós. O rei concedeu grande elogio a ele e perguntou ao 10º: Qual é a mais elevada forma de glória? Ele disse: honrar a Deus. E isso não é feito com presentes e sacrifícios, mas com pureza de alma e santa convicção, pois todas as coisas são formadas e governadas por Deus, de acordo com a sua vontade. Deste propósito estáis em constante possessão, como todos os homens podem ver em vossas realizações no passado e no presente. Com alta voz, o rei cumprimentou a todos e falou bondosamente com eles, e todos os que estavam presentes expressaram sua aprovação, especialmente os filósofos, pois os visitantes eram muito superiores a eles em conduta e argumento, pois sempre fizeram de Deus seu ponto de partida. Depois disso, o rei, para mostrar seu bom sentimento, brindou a saúde dos visitantes. No dia seguinte, os mesmos arranjos foram feitos para o banquete e o rei, logo que teve a oportunidade, começou a fazer pergunta aos homens que se sentavam próximo aos que já tinham respondido e disse ao primeiro: A sabedoria pode ser ensinada?
Ele disse: a alma é constituída de tal forma que pode, pelo poder divino, receber todo o bem e rejeitar o contrário. O rei expressou aprovação e perguntou ao próximo homem: o que é mais benéfico à saúde? Ele respondeu: temperança. E não é possível adquirir isso a menos que Deus crie uma disposição inclinada a isso. O rei falou bondosamente ao homem e disse ao outro: como um homem pode pagar dignamente a dívida de gratidão que tem com seus pais? Ele disse: nunca causando-lhes dor. E isso não é possível, a menos que Deus disponha a mente a buscar os mais nobres fins. O rei expressou conformidade e perguntou ao próximo como poderia se tornar um ouvinte mais atencioso. Ele disse, lembrando-se de que todo conhecimento é útil, porque isto vos capacita, com a ajuda de Deus, em um tempo de emergência, a selecionar algumas das coisas que aprendestes e aplicá-las às crises que enfrentais, e assim os esforços dos homens consumados com a ajuda de Deus. O rei o elogiou e perguntou ao próximo como poderia evitar fazer algo contrário à lei. Ele respondeu: se reconhecerdes que é Deus quem coloca os pensamentos no coração dos legisladores para que a vida dos homens seja preservada, vós o seguireis. O rei apreciou a resposta do homem e disse a outro: qual é a vantagem da relação familiar? Ele respondeu: se considerardes que somos afligidos pelos infortúnios que caem sobre nossos parentes e que seus sofrimentos se tornam nossos, então a força da relação familiar fica evidente imediatamente, pois é somente quando tal sentimento é mostrado que percebemos honras e estima aos seus olhos, pois a ajuda, quando é associada à bondade, é por si mesmo um vínculo que é totalmente indissolúvel. E no dia de sua prosperidade, não devemos desejar suas posses, mas orar para que Deus conceda a todos os modos de bem sobre eles. E tendo concedido aos outros o mesmo elogio que concedeu aos outros, o rei perguntou ao outro como poderia se libertar do medo. Ele respondeu: quando a mente tem consciência de que não praticou o mal, e quando Deus a dirige a todos os nobres conselhos. O rei expressou sua aprovação e perguntou ao outro como poderia manter sempre um julgamento correto. Ele respondeu: se constantemente colocardes diante de seus olhos os infortúnios que sobrevêm aos homens e reconhecerdes que é Deus quem tira a prosperidade de alguns e traz a outros grande honra e glória. O rei deu uma bondosa recepção ao homem e perguntou ao próximo como poderia evitar uma vida de ócio e prazer. Ele respondeu: se constantemente vos lembrardes de que sois o governante de um grande império, o senhor de vastas multidões, e que vossa mente não deve se ocupar com outras coisas, mas deveis sempre considerar como melhor promover o bem-estar do império. Deveis orar também a Deus para que nenhum dever seja negligenciado. Tendo-o elogiado o rei, perguntou ao 10º como poderia reconhecer aqueles que estivessem agindo traiçoeiramente para com ele. Ele respondeu: se observardes se o comportamento daqueles que estão ao seu redor é natural, e se eles observam a norma apropriada de precedência nas recepções e concílios e em seu comportamento geral, nunca vão além dos limites das convenções sociais, em congratulações ou em outros assuntos de comportamento. Mas Deus inclinará vossa mente, ó rei, a tudo o que é nobre. Quando o rei expressou em alta voz sua aprovação e os elogiou individualmente, a miúdos aplausos de todos os presentes, passaram a desfrutar da festa. E no dia seguinte, quando surgiu a oportunidade, o rei perguntou ao próximo homem: qual é a mais vulgar forma de negligência? Ele respondeu: se um homem não cuida de seus filhos e não dedica todo esforço à sua educação, pois sempre oramos a Deus, não tanto por nós mesmos, mas por nossos filhos, para que toda bênção sejam deles. Nosso desejo de que nossos filhos possuam autocontrole só é realizado pelo poder de Deus. O rei disse que ele havia respondido bem e então perguntou ao outro: como posso ser patriota? Ele respondeu: mantendo em vossa mente o pensamento de que é bom viver e morrer em seu próprio país. Residir em um país estrangeiro traz desprezo sobre os pobres e humilhação sobre os ricos, como se tivessem sido banidos por causa de um crime. Se concederdes
benefícios a todos, como continuamente fazeis, Deus vos fará favor com todos e sereis considerado patriota. Depois de ouvir este homem, o rei perguntou ao próximo na ordem como poderia viver amigavelmente com sua esposa. Ele respondeu, reconhecendo que o sexo feminino é por natureza obstinado e enérgico na busca de seus próprios desejos e sujeito a mudanças repentinas de opinião através de raciocínios falazes, e sua natureza é essencialmente fraca. É necessário lidar com elas com sabedoria e não provocar discórdia. Para a conduta auspiciosa da vida, o timoneiro deve conhecer o objetivo em direção ao qual deve conduzir o seu curso. E somente suplicando o auxílio de Deus que os homens podem dirigir o verdadeiro curso da vida em todos os momentos. O rei expressou sua conformidade e perguntou ao próximo como poderia ser isento de erros. Ele respondeu, se sempre agirdes com deliberação e nunca deres crédito a calúnias, mas provardes as coisas que são ditas e decidirdes por vosso próprio julgamento, os pedidos que vos são feitos e fizerdes tudo à luz de vosso juízo, sereis isento de erros, ó rei. Mas o conhecimento e prática destas coisas são obras do poder divino. Satisfeito com essas palavras, o rei perguntou ao outro, como poderia se livrar da ira? E ele disse, se reconhecerdes que tendes o poder sobre todos, até mesmo para infligir a morte sobre eles, se vos entregardes à ira, que seria inútil e lamentável se vós somente por serdes Senhor, privasse muitos da vida. Que necessidade haveria de ira quando todos os homens estão em sujeição e ninguém é hostil a vós? É necessário reconhecer que Deus governa todo o mundo no espírito de bondade e sem nenhuma ira, e vós, ó rei, deveis necessariamente copiar seu exemplo. O rei disse que tinha sido bem respondido e então perguntou ao próximo homem, o que é um bom conselho? Ele respondeu, agir bem em todos os tempos e com a devida reflexão, comparando o que é vantajoso à nossa política com os efeitos danosos que resultaria da adoção da opinião oposta. Para que, pensando cada ponto, sejamos bem aconselhados e nosso propósito seja realizado. E o mais importante de tudo, pelo poder de Deus, todos os vossos planos encontrarão cumprimento porque praticais a piedade. O rei disse que este homem tinha respondido bem e perguntou ao outro o que é a filosofia. Ele explicou: deliberar bem em qualquer questão que surja e nunca ser arrastado por impulsos, mas ponderar os danos que resultam das paixões e agir corretamente como as circunstâncias exigem, praticando a moderação. Mas devemos orar a Deus para instilar em nossa mente o respeito por estas coisas. O rei demonstrou seu contentamento e perguntou ao outro como poderia encontrar reconhecimento quando viajasse pelo mundo. Ele respondeu, sendo bom para com todos os homens e parecendo ser inferior, não superior, àqueles entre os quais estiver viajando, pois é um princípio reconhecido por Deus, por sua própria natureza, aceita o humilde. E os seres humanos amam aqueles que desejam ficar em sujeição a eles. Tendo demonstrado sua aprovação, o rei perguntou ao outro como poderia construir de tal forma que suas estruturas perdurassem depois dele. Ele respondeu: se vossas criações forem feitas em uma escala grande e nobre, para que os observardes a respeite por sua beleza, e se nunca desprezardes aqueles que construíram tais obras e nunca obrigardes outros a ministrarem a vossas necessidades sem salário, pois, observando como Deus provê para a raça humana, concedendo-lhe saúde, capacidade mental e todas as outras dádivas, deveis seguir seu exemplo, concedendo a todos os homens uma recompensa por sua pesada labuta, pois são os feitos produzidos em justiça que permanecem continuamente. O rei disse que este homem também tinha respondido bem e perguntou ao 10º, qual é o fruto da sabedoria? Ele respondeu que o homem tenha consciência de que não praticou mal e que deve viver sua vida na verdade, pois é delas, ó poderoso rei, que a maior alegria e constância de alma, a força de fé em Deus, advém para vós. Se governardes com piedade,
Quando ouviram a resposta, todos gritaram com um grande aplauso e, posteriormente, o rei, na plenitude de sua alegria, começou a beber a saúde deles. E no dia seguinte, o banquete seguiu o mesmo curso das ocasiões anteriores, e quando oportunidade se apresentou, o rei começou a fazer as perguntas aos visitantes restantes. E disse ao primeiro: Como o homem pode evitar o orgulho? Ele respondeu: Se mantiverdes a igualdade e vos lembrar de que sois um homem que governa outros homens. E Deus reduz o orgulho a nada e exalta os mansos e humildes. O rei lhe falou bondosamente e perguntou ao próximo: Quem o homem deve selecionar como seus conselheiros? Ele respondeu: Aqueles que foram experimentados em muitos e mantiveram genuína afeição por ele e compartilharam de sua própria disposição. E Deus se manifesta àqueles que são dignos para que estes fins sejam alcançados. O rei o elogiou e perguntou ao outro: Qual é a necessária propriedade de um rei? Ele respondeu: A amizade e o amor de seus súditos, pois é através disso que o vínculo de bondade se torna indissolúvel, e é Deus quem assegura que isso acontecerá de acordo com vossa vontade. O rei o elogiou e perguntou ao outro qual é o objetivo do discurso. Ele respondeu: Convencer vosso oponente mostrando-lhe seus erros em uma sequência bem ordenada de argumentos, pois dessa forma conquistarei vosso ouvinte, não se opondo a ele, mas elogiando-o com visitas e persuadi-lo. E é pelo poder de Deus que a persuasão é realizada. O rei disse que ele havia dado uma boa resposta e perguntou ao outro como poderia viver amigavelmente com muitas raças diferentes que formavam a população de seu reino. Ele respondeu: agindo de modo adequado com cada uma e tomando a justiça como vosso guia, como estáis fazendo com a ajuda do discernimento que Deus vos concede. O rei ficou satisfeito com esta resposta e perguntou ao outro: Sob quais circunstâncias um homem deve sofrer tristeza? Ele respondeu: Nos infortúnios que sobrevêm aos vossos amigos, quando vemos que são demorados e irremediáveis. A razão não nos permite entristecer por aqueles que estão mortos e libertos do mal. Mas todos os homens se entristecem por eles, porque pensam somente em si mesmo e em seu próprio proveito. E somente pelo poder de Deus que podemos escapar de todo mal. O rei disse que ele havia dado uma resposta adequada e perguntou ao outro: Como a reputação é perdida? Ele respondeu: Quando o orgulho e a autoconfiança desmedida predominam, a desonra e a perda da reputação são causadas, pois Deus é o Senhor de toda reputação e concede onde desejar. O rei deu sua confirmação à resposta e perguntou ao próximo homem: Aos cuidados de quem devemos nos entregar? Ele respondeu: Àqueles que servem a vós com boa vontade, não por medo ou interesse próprio, pensando apenas em seu próprio ganho. Pois um é o sinal de amor, o outro a marca de uma vontade doente de oportunismo. Pois o homem que está sempre vigiando para seu próprio benefício é um traidor no coração. Mas possuis a afeição de todos os vossos súditos pela ajuda do bom conselho que Deus vos concede. O rei disse que ele havia respondido sabiamente e perguntou ao outro: O que mantém um rei seguro? Ele respondeu: O cuidado e a prevenção para que nenhum mal seja realizado por aqueles que estão colocados em posição de autoridade sobre o povo. E isso sempre fazeis, pela ajuda de Deus que vos inspira com distinto julgamento. O rei lhe dirigiu palavras de encorajamento e perguntou ao outro: O que é que mantém a gratidão e a honra? E ele respondeu: A virtude, pois ela é a criadora de bons feitos e por ela o mal é destruído, assim como exibis nobreza de caráter a todos pela dádiva que Deus vos concede. O rei graciosamente reconheceu a resposta e perguntou ao 11º, pois há 72, como ele poderia em tempo de guerra manter a alma tranquila? Ele respondeu: Lembrando-se de que não fizestes nenhum mal aos vossos súditos e que todos lutam por vós em retribuição pelos benefícios que têm recebido, sabendo que mesmo que perderem sua vida, cuidarei deles, que dependem deles, pois nunca deixaste de fazer reparação a ninguém.
Tal é a bondade com que Deus vos inspirou. O rei os aplaudiu em voz alta e lhes falou muito bondosamente, e depois tomou um grande gole à saúde de cada um, entregando-se ao divertimento e demonstrando a mais generosa e alegre amizade por seus visitantes. No sétimo dia, muito mais preparações foram feitas e muito outros estavam presentes, provenientes de diferentes cidades, entre eles um grande número de embaixadores. Quando surgiu uma oportunidade, o rei perguntou ao primeiro dos que ainda não tinham sido perguntados como poderia evitar ser enganado por argumentos falaciosos. Ele respondeu: observando cuidadosamente a pessoa que fala, aquilo que é falado e o assunto em discussão, e fazendo as mesmas perguntas novamente depois de um intervalo, de formas diferentes. Mas possuir uma mente alerta e ser capaz de formar um juízo claro em cada caso é uma das dádivas de Deus, e vós a possuis, ó rei. O rei aplaudiu ruidosamente a resposta e perguntou ao outro: por que é que a maioria dos homens nunca se torna virtuosa? Ele respondeu: porque todos os homens são por natureza imoderados e inclinados ao prazer. Por isso a injustiça brota aos borbotões e há um dilúvio de avareza. O hábito da virtude é um obstáculo àqueles que são dedicados a uma vida de prazer, porque ela impõe a eles a preferência da temperança e da justiça, pois é Deus que é o mestre destas coisas. O rei disse que ele tinha respondido bem e perguntou ao outro: o que os reis devem obedecer? Ele respondeu: as leis, para que por um desempenho justo possam restaurar a vida dos homens, assim como vós, por vossa conduta em obediência ao mandamento divino, tendes depósito memorial perpétuo. O rei disse que este homem também tinha respondido bem e perguntou ao próximo: a quem devemos designar como governantes? Ele respondeu: a todos aqueles que odeiam a impiedade e, imitando vossa conduta, agem corretamente para que mantenham uma boa reputação constantemente. Pois isto é o que fazes, ó poderoso rei, e foi Deus quem vos concedeu a coroa da justiça. O rei aclamou em grande voz a resposta e então, olhando para o próximo homem, disse: a quem devemos designar como oficiais sobre as forças? Ele explicou: aqueles que destacam em coragem e justiça e aqueles que estão mais ansiosos pela segurança de seus homens do que em ganhar uma vitória arriscando suas vidas por precipitação. Pois assim como Deus age bem para com todos os homens, assim também vós, imitando-o, sois o benfeitor de todos os vossos súditos. O rei disse que ele havia dado uma boa resposta e perguntou ao outro: qual homem é digno de admiração? Ele respondeu: o homem que é dotado de reputação, prosperidade e poder, e possui uma alma correspondente a tudo isso. Vós mostrardes por vossas ações que sois o mais digno de admiração, pela ajuda de Deus que vos faz cuidar destas coisas. O rei expressou sua aprovação e disse ao outro: a que assuntos os reis devem dedicar mais tempo? Ele respondeu: à leitura e ao estudo dos relatos de viagens oficiais que são escritos em referências aos vários reinos, visitas às reformas e à preservação dos súditos. É por meio desta atividade que alcançastes uma glória que nunca foi assemelhada por outros, pela ajuda de Deus que cumpre todos os vossos desejos. O rei falou entusiasticamente ao homem e perguntou ao outro homem como deve se ocupar durante suas horas de lazer e recreação. Ele respondeu: observar as peças que podem ser encenadas com propriedade e colocar diante dos olhos cenas tiradas da vida e encenadas com dignidade e decência é proveitoso e apropriado. Pois há uma edificação a ser encontrada até mesmo nesses divertimentos, pois geralmente aglumaldição considerável é ensinada pelos assuntos mais insignificantes da vida. Mas, praticando a máxima propriedade em todas as vossas ações, tende mostrados que sois um filósofos e sois honrado por Deus por causa de vossa virtude. O rei, satisfeito com as palavras que tinham acabado de ser pronunciadas, disse ao nono homem: como
como o homem deve se conduzir nos banquetes? Ele respondeu: deveis chamar ao vosso lado homens de erudição e aqueles que podem vos dar dicas úteis com relação aos assuntos de vosso reino e à vida de vossos súditos, pois não podeis encontrar tema mais adequado ou mais educativo que este, pois tais homens são queridos a Deus porque treinaram sua mente para contemplar as mais nobres temas. Como vós que de fato fazeis, pois todas as vossas ações são dirigidas por Deus. Satisfeito com a resposta, o rei perguntou ao próximo homem: o que é melhor para o povo? Que um cidadão dentre eles seja feito rei ou que um membro da família real seja feito rei? Ele respondeu: aquele que é melhor por natureza, pois os reis que vêm da linhagem real são geralmente rudes e severos com seus súditos. E ainda mais, é este o caso com alguns dos que antecedem a categoria dos cidadãos particulares que, depois de terem experimentado o mal e suportado seu quinhão de pobreza, quando governam sobre multidões, tornam-se mais cruéis, tiranos sem religião. Mas, como já disse, uma boa natureza que foi adequadamente treinada é capaz de governar, e vós sois um grande rei, não tanto porque vos destacais na glória de vosso governo e em vossa propriedade, mas porque ultrapassaste todos os homens em clemência e filantropia, graças a Deus que vos dotou com essas qualidades. O rei passou algum tempo elogiando este homem e depois perguntou ao último de todos: qual é a maior realização no governo de um império? Ele respondeu: que os súditos continuamente habitem o estado de paz e que a justiça seja rapidamente ministrada em casos de disputa. Estes resultados são alcançados pela influência do governante, quando é um homem que odeia o mal e ama o bem e dedica suas energias a salvar a vida dos homens. Assim como considerais a injustiça a pior forma de mal, e por vossa justa admiração formaste uma reputação imortal, pois Deus vos concede uma mente que é pura e não manchada pelo mal. E quando cessou um aplauso alto e alegre, irrompeu por um tempo considerável. Quando o aplauso cessou, o rei pegou uma taça e fez um brinde em honra a todos os seus convidados e às palavras que tinham pronunciado. Então, em conclusão, ele disse: recebi o maior benefício de vossa presença. Aproveitei muito o sábio ensino que me deste sobre a arte de governar. Então, ele ordenou que 3 talentos de prata fossem dados a cada um deles e designou um de seus escravos para entregar o dinheiro. Todos imediatamente gritaram sua aprovação e o banquete se tornou uma cena de alegria, enquanto o rei se entregava à rodada de festividades. Escrevi detalhadamente e deve pedir teu perdão, Filocrates. Fiquei maravilhado além da medida com esses homens e o modo pelo qual, no impulso do momento, dão respostas que realmente precisariam de um longo tempo para elaborar. Pois, embora o questionador tenha dado grande atenção a cada resposta em particular, aqueles que responderam um após o outro tinham suas respostas prontas imediatamente, e assim pareciam a mim e a todos que estavam presentes, e especialmente aos filósofos, serem merecedores de admiração. E suponho que tudo aparecerá incrível àqueles que lerem minha narrativa no futuro. Mas é inconveniente distorcer fatos que estão registrados nos arquivos públicos, e não seria certo para mim transgredir um assunto como este. Conta a história exatamente como ela aconteceu, evitando conscientemente qualquer erro. Fiquei tão impressionado pela força de suas declarações que fiz um esforço para consultar aqueles cuja ocupação é fazer um relato de tudo o que aconteceu nas audiências e banquetes reais. Pois este é o costume, como sabes, desde o momento em que o rei começa a tratar dos assuntos até o momento em que se retira para descansar, pois um relato deve ser feito de todas as suas declarações e atos, um sistema muito excelente e útil. Pois no dia seguinte, as minutas dos feitos e as declarações do dia anterior são lidas antes do início das atividades e se tiver havido alguma irregularidade, o assunto é imediatamente corrigido. Obtive, portanto, como disse, informação precisa dos registros públicos e registrei os fatos na ordem correta, pois sei o quanto és ávido para obter informação útil. 3 dias depois, Demétrio pegou os homens e, passando ao longo do muro do mar, uns 7 estádios de comprimento, até a ilha, atravessou a ponte e se dirigiu aos distritos a norte de Faros.
Ali montou para eles uma casa que tinha sido construída sobre a praia do mar, de grande beleza e em uma situação retirada, e os convidou a realizar obras de tradução, pois tudo de que precisavam para este propósito foi colocado à sua disposição. Assim começaram a trabalhar, comparando seus resultados e harmonizando-os, e tudo sobre o que concordavam era adequadamente copiado sob a direção de Demétrio. A sessão durava até hora nona. Depois disso, eles eram liberados para cuidar de suas necessidades físicas. Tudo de que precisavam lhes fora fornecido em escala abundante. Em adição a isso, Doroteus fazia os mesmos preparativos para eles diariamente, como se fossem feitos para o próprio rei, pois assim o rei havia ordenado. Pela manhã, eles compareciam diariamente à corte e, depois de saudar o rei, voltavam ao seu próprio lugar. E como é costume de todos os judeus, lavavam as mãos no mar e oravam a Deus, e depois dedicavam-se a ler e traduzir a passagem específica na qual estavam enganjados. Eu lhes perguntei por que lavavam as mãos no mar antes de orarem. Eles me explicaram que isso era um símbolo de que não tinham praticado o mal, pois toda forma de atividade é produzida por meio das mãos, pois, em seu nobre e santo modo, consideravam tudo como um símbolo de justiça e verdade. Como eu já tinha dito, eles se encontravam diariamente no lugar que era prazeroso por seu silêncio e esplendor e aplicavam-se à sua tarefa. E isso acontecia tanto que a obra de tradução foi terminada em 72 dias, como se tivesse sido planejado. Quando a obra foi terminada, Demétrio reuniu a população judaica no lugar onde a tradução tinha sido feita e a leu diante de todos, na presença dos tradutores, que também foram bem recebidos pelo povo por causa dos grandes benefícios que tinham lhes dado. Deram um aplauso caloroso a Demétrio também e o estimularam a ter toda a lei transcrita e a apresentar sua cópia aos líderes. Depois que os livros tinham sido lidos, os sacerdotes e os anciãos, entre os tradutores e a comunidade judaica, e os líderes do povo se colocaram de pé e disseram que, já que tão excelente, sagrada e precisa tradução havia sido feita, era certo que ela permanecesse como estava e nenhuma alteração fosse feita nela. E quando todo o grupo expressou sua aprovação, ordenaram-lhes que fosse pronunciada uma maldição de acordo com seu costume sobre qualquer pessoa que fizesse alguma alteração, adicionando alguma coisa ou mudando de alguma forma qualquer palavra que tivesse sido escrita ou fazendo qualquer omissão. Essa foi uma precaução muito sábia para assegurar que o livro seria preservado no futuro sem mudanças. Quando o assunto foi relatado ao rei, ele se alegrou grandemente, pois viu que o projeto que havia concebido tinha sido cumprido com segurança. Todo o livro foi lido para ele e ele ficou muito maravilhado com o espírito do legislador. E ele disse a Demétrio como é que nenhum dos historiadores ou dos poetas jamais pensou em fazer alusão a tão maravilhosa façanha. Ele respondeu: porque a lei é sagrada e tem origem divina, e alguns daqueles que tiverem a intenção de lidar com ela foram castigados por Deus e por isso desistiram de seu propósito. Ele disse que tinha ouvido de Teómpos, tinha sido expulso de sua mente por mais de 30 dias porque quis inserir em sua história alguns dos incidentes das antigas e pouco confiáveis traduções da lei. Quando se recuperou um pouco, suplicou a Deus que esclarecesse porque o infortúnio havia vindo sobre ele e foi revelado a ele um sonho, que, por curiosidade inútil, ele queria comunicar verdades sagradas a homens comuns, que se desistisse recobraria sua saúde. Ouvi também dos lábios de Teócrides, um dos poetas trágicos, que quando estava prestes a adaptar alguns dos incidentes registrados no livro, para uma de suas peças teve catarata nos 2 olhos. E quando percebeu o motivo pelo qual o infortúnio já havia caído sobre ele, orou a Deus por muitos dias e foi restaurado. Depois que o rei, como eu já havia dito, recebeu a explicação de Demétrio sobre este assunto, prestou reverência e ordenou que grande cuidado fosse tomado com os livros e que fossem guardados inviolavelmente. E estimulou os tradutores a visitá-lo frequentemente depois de voltarem à Judéia, pois era justo, ele diz, que agora os mandassem de volta. Mas quando voltasse, ele os trataria como amigos e receberia com ricos presentes. Ele ordenou que fossem feitos preparativos para que voltassem para casa e os tratou muito munificentemente.
Ele presenteou cada um deles com 3 vestes do tipo mais fino, 2 talentos de ouro, um guarda-louça que pesava 1 talento e toda a mobília para 13 acessórios para 3 divãs. E com a escolta enviou a Eleazar 10 divas com pés de prata e todo o equipamento necessário. Um guarda-louças que valia 30 talentos, 10 vestes púrpura e uma coroa magnífica e uma centena de peças do mais fino linho tecido. E também tigelas e pratos e 2 grandes copos de ouro para serem dedicados a Deus. Ele lhe disse: também é uma carta que, se algum dos homens quisesse voltar para ele, não deveria ser impedido, pois ele considerava um grande privilégio desfrutar de um grupo de homens tão sábios que preferia dar generosamente sua riqueza a eles do que as vaidades. E agora, Filocrates, tens o relato completo conforme minha promessa. Acho que encontrarás mais prazer nesses assuntos do que nos escritos dos mitologistas, pois é dedicado ao estudo das coisas que podem beneficiar as almas e gastar muito tempo com isso. Tentarei narrar todos os outros eventos que são dignos de registro, para que, examinando-os, possa assegurar a mais elevada recompensa por teu zelo.